Tá. Beleza, ó, vou compartilhar a tela, então a gente vai voltar agora na parte de sistema, tá bom? A gente não estava passando tanto por eles. Eu vou tentar fazer uma outra coisa diferente. Na verdade, eu estava pensando falar um pouco de processo de execução antes de mostrar o sistema do processo de execução, talvez fique um pouco mais simples para vocês entenderem. Até pela sequência, dependendo da hora que a Natália for almoçar, a gente fala um pouco, até para seguir a ordem cronológica do processo, a gente começa pelo processo de conhecimento e mostra um pouco. A gente vai acompanhando, vamos vendo como a gente vai encaixando as coisas. Ó, vamos lá então, compartilhando. Que a gente tá, acho que foi, né? Tem mais alguma pessoa entrando. Ó, esse aqui era o sistema que a gente tava acompanhando ontem, tava mostrando para vocês, tá? Deixa, ó, na verdade tem um linkzinho, depois eu mando para vocês, que é link privado, se vocês procurarem no Google, vocês não vão encontrar esse link. Não vão encontrar esse sistema, a página deles. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um outro atendimento, vamos lá, um outro aqui que eu cheguei a ter, que eu analisei, esse aqui é o André Miguel da Silva, que são umas anotações que eu cheguei a fazer dele. Deixa eu entrar aqui primeiro no sistema. Esse aqui é o sistema que a gente tinha mostrado ontem, tá? A página principal aqui da gente seria essa parte de detentos. A gente pode procurar tanto pelo nome da parte como pelo prontuário. O prontuário é a melhor coisa, que aí não tem problemas com homônimos, a gente consegue reduzir a possibilidade de opções que aparecem no resultado da busca, tá? Aqui, vamos lá, o André Miguel, a gente já apareceu aqui já na pesquisar, vamos visualizar, e eu vou mostrar de novo para vocês aquela parte dos andamentos, para vocês entenderem. Eu posso até, das siglas que eu estava mostrando para vocês, as siglas das unidades, eu tenho uma tabelinha que posso mostrar para vocês também, posso encaminhar. De qualquer maneira, essa tabela, essas siglas aqui, ó, vou mostrar aqui de novo, ó, COTEL, PI, essas siglas vocês conseguem encontrar no site das séries, tá? No site das... Não, outra coisa aqui também. No site das séries, que é o site da Secretaria da Executiva de Ressocialização, que a gente está falando, ó, logo aqui em cima, unidades prisionais, aparece toda a relação de unidades prisionais do estado de Pernambuco e aparece do lado de cada unidade a sigla dele. Então, aqui ó, a gente está falando do COTEL, né, que nunca lembro o nome inteiro. Também não tem, porque... Aqui, ó, qual é o nome? Ó, Centro de Observação Criminológica, Triagem, professor Everaldo Luna, tá? Então, aqui a gente já tem a sigla, para a cidade. Então, todas as outras siglas que vão aparecer são as mesmas utilizadas nesse CIAP, nesse sistema que a gente tem utilizado, que estou mostrando para vocês agora. Aqui, no caso, só tem o COTEL e o PI, que é o de Igaraçu. Tá vendo? Aqui, ó. Presídio de Igaraçu. Tá? Então, todas essas siglas aqui, quando vocês ficarem na dúvida, quando vocês estiverem olhando, vão aparecer várias siglas, se vocês estiverem na dúvida de onde que ele passou, se for necessário vocês entenderem essas siglas, vocês podem procurar isso no site das séries. Tá, vamos lá. Então, aqui era novamente, tá? A identificação dele, foto, algumas informações pessoais, outras informações pessoais deles. E aqui as outras três colunas que são mais importantes para a gente, tá? Novamente, a última aqui seria do regime disciplinar. Aqui, a princípio, não teria nenhuma falta grave ou média, que são as faltas que são colocadas, registradas no sistema deles. Só rapidinho para vocês, acho que vocês vão ter isso mais para frente no curso, as faltas podem ser de natureza leve, médias ou graves, e cada uma delas tem repercussões diferentes na vida da pessoa dentro do sistema prisional, tá? No caso aqui, ele, a princípio, não teria nenhuma falta disciplinar, pelo menos média e grave. E aqui são as outras duas colunas que a gente tinha falado novamente, falando novamente deles, que é a parte do histórico carcerário, então seria o tempo todo da vida dele dentro do sistema prisional, por onde ele passou, quando que foi preso, quando que foi solto. Aqui, no caso, novamente, só para mostrar como que é a leitura dessas informações, aqui nessa data aqui mostra a data do evento, no caso aqui, dia 20 de janeiro de 2014, ele entrou no sistema prisional, entrou no COTEL, que a gente falou ontem para vocês. Normalmente eles entram e vão direto para o COTEL, tá? Depois do COTEL que eles vão para outra unidade, que aqui, inclusive, dá para dar uma olhada que foi o que aconteceu. Então, em 20 de janeiro de 2014, ele foi preso, uma prisão preventiva, prisão flagrante preventiva, e aí ele ficou por aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tem uma breve descrição dos fatos aqui.
teve um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Júri da Comarca de Olinda. Aqui é umas outras informações interessantes, tá? Tem até qual processo que teria dado origem a essa prisão. Então, teria sido nesse processo aqui. Por esse processo, teria sido expedido um mandado de prisão e aí ele foi preso e ingressou no sistema prisional pelo COTEL no dia 20 de janeiro de 2014, tá? São essas informações que a gente tem aqui. E aí, no dia 21, em 21, aparece um outro número de processo. Talvez eu esteja com 2 mandados de prisão aberto, tá? Então aqui a gente tem 2 números de processo, para confirmar teria que dar uma olhada nesses 2 processos. Mas enfim, dia 20 de janeiro, registrados aqui, dia 21 também ele em tese estava lá, chegou na verdade mandado de prisão, ele não saiu, continuou por lá. E aí aquilo que a gente está falando, do COTEL normalmente é só um centro de observação e triagem. A pessoa passa só um tempo lá e vai para uma outra unidade. Isso pelo menos na teoria, tá? Na prática, muitas vezes a pessoa fica mais tempo no hotel, mas em teoria é isso que acontece. Ela, na verdade, não ficou pouco tempo não, ficou bastante tempo. Ó. Ficou em janeiro de 2014 e só em dezembro de 2014, quase um ano depois, que ele foi para o hotel. Aí você foi para Igaraçu, que ó, PI Igaraçu. Ontem a gente... esquecendo de... Ontem a gente analisou uns casos que a pessoa fica poucos dias, né? Ela passou pelo hotel 2 vezes e cada vez que passava ficava pouco tempo. Inclusive, ela tinha uma vez que tinha ficado, acho que só 7, 9 dias, tá? Então, a princípio, de uma movimentação, ele entrou em 2014 e, a princípio, aqui não teve nenhuma saída dele. Então, está preso desde 2014. Preso desde 2014 e a última movimentação que a gente tem é de 12 de janeiro de 2017, que teria estourado uma outra prisão preventiva para ele, tá bom? Se encontra, então, atualmente no presídio de Igaraçu. Até aqui em cima aparece também, ó, unidade em top tá, Igaraçu. Tá, esse aqui seria a parte do histórico carcerário dele. Foi preso em 2014, resumo, foi preso em 2014 por processo de Olinda e até agora não saiu. E aqui são os outros processos que eu falei para vocês, né? Não são todos os processos deles, mas são os processos que importam para a gente quando a gente trabalha com a liberdade deles. E importa porque toda vez que a pessoa é presa, tem um mandado de prisão e está em cumprimento, essa informação chega para a secretaria, que é a detentora desse sistema, e eles, em tese, têm que colocar nesse sistema aqui, nesse quadrinho. Então, aqui a gente vê que ele tem um processo, 2, 3, 4, 5 processos que teriam dado origem que teria interferido na liberdade deles. O primeiro aqui, a princípio, aqui batendo o olho, a gente vê que não tem muita importância para a gente agora, no momento, enquanto a gente está falando novamente contra a diretriz de pensando na liberdade dele. Aqui a gente não tem tanta importância porque ele foi absolvido. Tá? Consta aqui já que ele teria sido absolvido, aqui no segundo também teria sido absolvido, a gente não precisaria olhar. No terceiro também aqui, que é quase uma absolvição, na verdade uma impronúncia, que teria mesmos efeitos, tá? Seria uma particularidade do júri. Não sei se vocês pegaram o procedimento, mas a gente dá a Natália ensina, pode, depois que ela terminar de almoçar, pode passar a explicar o procedimento para a gente. Uma quarta que foi absolvido, tá? Então, a princípio, aqui não, essas 4 aqui não teriam mais fundamentos para manter ela presa, tá? Ele teria sido absolvido, o processo teria arquivado. Como regra, aqui não é para ter nenhum mandado de prisão. Pode acontecer algum absurdo de terem absolvido o cara e terem esquecido de pedir um alvará de soltura. Acontece essas coisas bizarras que eu estava mostrando para vocês alguns casos ontem, mas não é para acontecer isso, tá? Então, aqui, como regra, ele não tem nenhum desses outros 4 processos que está segurando ele. Aqui seria só esse processo, que seria uma condenação de uma pena, conforme está na informação aqui, seria uma pena de 20 anos, e aqui, pelo tipo penal, seria o artigo 121, que é o crime de homicídio, tá? Dos artigos eu vou falando novamente, eu vi que a Bia amanhã também eu estava vendo o material que ela vai utilizar para apresentar para vocês, ela vai passar mais ou menos a mesma informação que eu falei. Tem uma divergência de o que seria um crime, se os parágrafos do crime também são um tipo de crime, pode ser contabilizado como crime, mas ter levantamentos aí, dependendo do critério que é utilizado, no Brasil teria mais de 5.000 crimes, segundo o levantamento da FGV, o critério que a Faculdade Getúlio Vargas utiliza para considerar como crime,
Segundo esse critério deles, no Brasil temos mais de 5.000 crimes. E desses 5.000 crimes, basicamente, uns 10 crimes, 10 tipos penais são que conduzem a pessoa à prisão. Tá? Não é porque isso não, já adiantando aqui para vocês, isso não é porque os outros processos, os outros crimes não tenham como pena a prisão. Isso se dá em razão de alguns processos de seletividade que a gente analisa mais em criminologia crítica. Então, também não é pela gravidade, simplesmente pela gravidade do crime. Então, a gente tem crimes aí como furto, que não são tão graves como... agora nem consigo pensar no crime, mas tem vários crimes muito mais graves que furto, e nem por isso as pessoas que cometem esse crime, elas são conduzidas ao sistema prisional, tá? Então, a gente tem isso é um pouco de entendimento que a gente pede para a gente apresenta para vocês terem uma noção de que não é o fato de cometer crime que conduz necessariamente a pessoa para a prisão. Pela lei, sim, mas na prática, não. Na prática, a gente está falando de cerca de 10 crimes, né, que conduzem à prisão. A gente, vou citar rapidinho para vocês aqui, talvez eu esqueça de um ou outro, mas seriam basicamente furto, roubo, latrocínio, homicídio, estupro, tráfico de drogas, raramente estelionato, crimes relacionados à arma, posse e porte de arma de fogo, e seriam basicamente esses. Seriam 8 aqui, falei 8. Mas são basicamente esses crimes, tá? Não vai fugir muito disso, não. Como eu falei, tem outros crimes muito mais graves que isso. Corrupção aqui, só para quem não tem acompanhado essas coisas, acompanha só pela TV, corrupção, embora exista Lava Jato, é um dos crimes bem excepcionais, tá? Ele não é aquela ideia tem o slogan, não tem, da Netflix, da Lava Jato, que é a lei para todos, é mais ou menos, tá? Não é bem assim, não. Vamos lá. Corrupção é bem excepcional, dificilmente você vai encontrar alguém preso por corrupção. Tá, homicídio a gente está falando. Beleza. Isso aqui é basicamente o CIAP, vocês vão utilizar bastante eles. Se vocês quiserem tirar uma cópia para imprimir aqui, tem essas outras três opções aqui embaixo, tá? Vocês clicam nele, fazem download. Quando precisar juntar numa peça como um habeas corpus, algum pedido de progressão, alguma outra coisa, ele fica aqui disponível para vocês. Enfim, esse é o CIAP. Vocês vão utilizar bastante eles, vocês vão cansar de trabalhar com eles. Vamos ver o que mais que a gente estava trabalhando para vocês. Cada sisteminhas que está trabalhando. Tá. TJP a gente passou. Vou mostrar um pouco da calculadora. Na verdade, estou na dúvida agora. Deixa eu mostrar a calculadora para vocês, tá? A gente tem... Eu estava conversando... tem um CNJ, só para vocês entenderem um pouco da questão institucional também. A gente tem o CNJ, criado pela Emenda Constitucional 45, 2005, salvo engano, e naquele mesmo momento foi criado também uma instituição para o Ministério Público, que seria o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Para a Defensoria não foi criado isso na Constituição, a gente tem uma outra instituição que a gente trabalha nessa mesma linha, que se chama CONDEG. E nesse CONDEG, a gente tem umas comissões, eu faço parte da Comissão de Execução Penal, a gente tem trabalhado para a gente ter uma calculadora própria de execução de pena, tá? Essa calculadora que a gente trabalha, calculadora de pena, ela é bem específica. Eu sei que na prática a gente deve ter visto já, falar, cumprir um sexto da pena para progredir de regime, cumprir não sei quanto para fazer o livramento condicional. Mas isso na prática é muito chatinho, você vai colocar, vai ter que calcular, por exemplo, um sexto de 70 dias. Cara, sei lá quanto que é isso. Tem umas contas muito chatas que ficam fracionadas também. E aí tem filiados, vai botar esse negócio. Tem crime sobre crime, você tem que ter opções. Tudo isso para botar na mão, para fazer na mão, numa calculadora simples, torna-se quase impossível, tá? Não sei nem se alguém que entenda de matemática conseguiria fazer isso numa calculadora simples, mas mesmo que consiga fazer, fica bem mais difícil fazer. E aí o que acontece? Alguns estados, algumas instituições, elas têm umas calculadoras próprias para elaborar esses cálculos. Só que a gente não tem na defensoria. E eu estava falando todo esse negócio do CONDEG, porque a gente está tentando, estou conversando com o pessoal, para ver se a gente tem uma calculadora própria, se a gente consegue criar uma calculadora própria da gente.
O Ministério Público, algumas outras instituições estaduais, não tem de forma nacional também, tem calculadoras, a gente não tem. O que que a gente utiliza muito? A gente utiliza uma calculadora do CNJ, veja só, essa daqui. E vejam só que esse calculador do CNJ, ele era disponível pela internet, só que lá para metade do ano passado, eles apareciam um aviso, não tem nada disso não, apareceu um aviso, falar, esse site vai estar indisponível depois de tal data. A gente ficou desesperado, fala, cara, a gente é uma calculadora que a gente usa e se a gente perder essa calculadora, a gente não vai conseguir fazer contas. Enfim, bateu um desespero, mas aí o Igor, que é um assessor aqui da gente, conseguiu, sei lá como se chama isso, baixou o código-fonte da página do CNJ, a gente consegue utilizar ele ainda hoje, tá? Depois eu mando para vocês. Cara, isso salvou muito a gente, né? O Igor salvou muito a gente, não só a defensora aqui de Pernambuco, mas vários colegas de outras defensorias que também utilizam esse sistema. Tá? Esse aqui não é uma única forma de fazer o cálculo, não. Tem uma outra aqui, que é essa calc-pena. Essa que está disponível, se vocês procurarem na internet, vocês conseguem utilizá-la. Eu, particularmente, não uso muito ela, alguns colegas utilizam para uma outra coisa. Últimos temos coisas mais básicas, por exemplo, falar quanto que é um sexto de 7 anos. Cara, você coloca aqui 7 anos e aqui você vai na fração já de um sexto. Aparece já, 1 ano, 2 meses. Tá? Tem umas coisinhas mais básicas que eu acho que dá para a gente utilizar aqui. Por exemplo, sei lá, dá para botar umas contas muito doidas aí, de, sei lá, então os números primos aqui, 47, número primo. 47, sei lá, 2 terços de 47. Cara, aparece, aparece 7 por mês. Mas 31 anos e 4 meses aqui, botando ele aparece até os dias, então ele fica bem legal por causa disso. Ó, tá vendo? Aparece até os dias. Isso para fazer um cálculo seria bem difícil, até para a gente contabilizar depois. Aqui tem umas coisinhas onde você pode colocar a partir de qual momento que contaria 7 anos, 10 meses 7 dias. Tudo isso aqui tá para vocês utilizarem. Eu não vou mostrar muito para vocês, porque não é uma calculadora que eu utilizo muito, tá? É uma calculadora para coisinhas mais simples que vocês podem pegar, depois eu mando para vocês. Se tiver uma coisa mais simples, por exemplo, só tem uma pessoa com um processo. Ah, doutora, eu fui condenado a uma pena de 5 anos. Cadê? 5 anos, que esse mês. 5 anos e é crime hediondo, sou primário, eu quero saber quanto que, não, crime comum, eu quero saber quanto tempo que eu tenho que ficar preso para progredir de regime. Fala, cara, deixa eu ver seu tipo de crime, tudo aqui, é um sexto. Quando foi sua condenação? 5 anos, tá? Tá no regime semiaberto? Beleza, vamos ver quanto tempo você precisa ficar preso para conseguir para progredir de regime. Você botava lá 5 anos, fala, ó, beleza, um sexto? Aqui, ó. Olha lá, amigão, 10 meses aqui para você poder progredir de regime, tá? Isso aqui é um pouquinho mais simples, dá umas continhas, eu uso de vez em quando, mas não é regra, não é como que a gente utiliza normalmente. O que a gente tem utilizado ainda é essa calculadora do CNJ, que é boa, tem uns defeitinhos, é boa, mas a gente vai ter um problema um pouco maior nos próximos meses, provavelmente, porque chegou o pacote anticrime, tá? Eu já aviso vocês. Antes era bem mais fácil, tá? O pacote anticrime para a gente conseguir fazer os cálculos. Para progressão e livramento condicional, a gente basicamente decorava 3 frações, que era um sexto, 2 quintos, 3 quintos. Isso para progressão, pelo menos, tá? Era basicamente 3 números, 3 coeficientes que a gente tinha que decorar. E agora não, agora a gente tem uma, algumas, algumas possibilidades. Aí, para encaixar isso, fica mais difícil. E nosso calculador do CNJ, até porque entrou em desuso, até porque a gente pegou o código-fonte antes do pacote anticrime, não tem essas possibilidades. Essa possibilidade é apenas um sexto, 2 quintos e 3 quintos, que é exatamente o que eu tinha mostrado para vocês, tá? Então, acontece, doutor, mas e aí, o que a gente vai fazer quando chegar no outro negócio? Eu não sei, cara. Por enquanto, a gente vai ou utilizar na mão, ou utilizar essa calque-pena, ou torcer para o Convés que a gente está tentando. Comecei a conversar com minha colega, que é a presidente da comissão, para a gente tentar instituir isso o quanto antes, quando a gente pegar, de repente, isso como base. E depois eu realmente não sei o que a gente vai fazer. A gente está, enfim, vai dar medo, vai ser um caos, pessoal, tá? Mas por enquanto seria isso aqui. Vamos lá. Ó, e aí, a calculadora do CNJ é basicamente isso aqui. A gente tem uma página, tem um arquivo que eu compartilho depois com vocês. Vocês não vão encontrar isso na internet, que eu estou falando, né? E aí depois eu mostro para vocês. Tem uns espaços, esses espaços mais, sei lá, um que é azul claro, um verde água.
são os espaços obrigatórios de preenchimento, e ele é bem legalzinho, tá? Deixa eu só fazer uma simulação rápida para vocês aqui, ó. A pessoa pegou uma pena, por exemplo, de 5 anos, e aí começou a cumprir essa pena em 13 de abril de 2020, por exemplo. Deixa eu pegar até aquele André que está aberto aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Ó, doutor, peguei uma pena de 20 anos aqui, ó. Peguei uma pena de 20 anos, homicídio primário, tá, doutor? Tá bom, cara. Quando você foi preso? 20 de janeiro de 2014. Vamos botar na calculadora. 20 de janeiro de 2014. Pena dele 20 anos, tá? Aí ó, a gente vai botar o coeficiente aqui, a fração de cumprimento da pena, olha o hediondo primário. Aqui o livramento condicional também, ele era um hediondo primário. E a gente vai preenchendo as informações, tá? Aqui são as informações obrigatórias, aqui é a database, depois a database é uma coisinha chata, depois a gente tem que explicar para vocês, tá? Mas aqui fala, pô, doutor, que fez 20 de janeiro de 2014, vamos lá. Quando que eu vou estar no regime fechado? Vocês sabem, eu vou explicar também, deixa eu anotar aqui, já que eu explico um pouco também para vocês aqui de processo. Deixa eu ver aqui, não sei se vão explicar na quinta-feira, eu vou anotar para vocês que eu explico. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui, desculpa pessoal, deixa eu... Olha, deixa eu aqui só para anotar para vocês. Regimes... Ó, então vamos lá, desculpa, vamos lá. Ó, então o pessoal estava lá 20 anos é necessariamente um regime inicial fechado de cumprimento da pena, tá? Aqui a gente tem o fechado, semi-aberto, aberto. Ele está no fechado, 20 anos foi a data que ele foi preso, foi o regime inicial de cumprimento da pena de acordo com a pena que foi aplicada para ele na sentença condenatória. Tá? Então a gente botou as informações, aqui é um caso um pouco mais simples, 20 de janeiro de 2014, a data que foi preso, não foi mais solto, não tem mais coisa para preencher, calcular a pena. Vamos ver o dia que eu teria direito à progressão. Aqui, progressão, ó, 10 de janeiro de 2022. Tá? Então, a gente já tem uma previsão, uma estimativa, uma data provável para saber o dia que eu teria direito à progressão. Essa é uma data provável, porque isso pode mudar caso venha uma outra pena, tá? Isso aqui acaba, esses 20 anos pode aumentar, pode ter recurso, podem acontecer algumas outras coisas que alteram essa data. Uma data provável, caso não aconteça nenhum problema, caso as coisas vão andando normalmente, será mais ou menos nessa data aqui, 10 de janeiro de 2022. Isso é legal até porque a gente consegue fazer até uma estimativa de quando que ele vai para aberto. Fala, beleza, agora vamos botar aqui, então, beleza, imagina que saiu em 2022, agora ele está no semi-aberto, que ele já progrediu, vamos imaginar que a gente está no dia 20 de janeiro de 2022. Fala, beleza, quero saber agora quando que ele vai para o aberto. E aí os dados são os mesmos, tá? Aqui continua a mesma pena, agora ele vai precisar cumprir mais 2/5, a gente fala 2/5 da pena remanescente, tá? Do que falta ele cumprir. E aí, 19 de janeiro de 2022. Só autoraria isso aqui, mandava calcular novamente. E aí já saberia até a data que ele iria para aberto, tá? A data que ele iria para aberto, também a data do livramento condicional dele aqui embaixo. E outras informações aqui, data do término da pena, tudo. Na prática, o que importa mais é a data que ele vai chegar no aberto. Na teoria, deixa eu explicar isso na prática para vocês. Então, eu acho que já vou falar até isso aqui para vocês. Na teoria, o importante é terminar a pena. Na prática, não. Na prática, em razão de tudo que a gente estava conversando ontem, da falência do sistema prisional, o regime aberto é praticamente uma liberdade para a pessoa, tá? Na previsão legal, deveria a pessoa ir se dirigir para uma casa de albergado, ela ficaria em liberdade durante o dia, poderia circular, trabalhar, fazer suas atividades normalmente, e à noite ela estaria presa, mas presa no regime aberto, ela voltaria para a casa de albergado. Só que o sistema prisional nosso é falido, e aqui para o estado de Pernambuco, chama a informação para vocês, é que não existe essa casa de albergado. Aqui a pessoa está no regime aberto, ela simplesmente vai ter que, uma vez por mês, assinar um documento no patronato, que é o local onde, por vezes, as pessoas podem te chamar de CAEL, tá? Era o nome que o pessoal dava antigamente, mas o nome técnico e atual, correto, é patronato. Então, uma vez por mês, elas estando no regime aberto ou mesmo livramento condicional, elas têm que, uma vez por mês, no patronato, assinar, comprovar que está lá, em tese, comprovar suas atividades ordinárias. Tá, isso na, na, na,
na prática e a teoria, tá? Mas na teoria, a pessoa está no regime aberto, embora na prática seja liberdade, na teoria ela está presa, tá? Então, se aparecer aqui, por exemplo, no CIAP, aqui no andamento, falar, ó, o pessoal foi pegar a SUF, foi para regime aberto e tal data entrou no regime aberto. Isso aqui também é tempo de cumprimento de pena, tá? Ela também está presa. Na teoria, ela está presa. Na prática, não está em liberdade. Na prática, é praticamente uma liberdade plena dele. Essa parte da calculadora, a gente vai trabalhar mais na quarta e quinta-feira, acho que na parte da prática mesmo. Eu vou ver com a Mariana se ela vai colocar algumas coisas para vocês na quinta e sexta-feira, quando ela estiver colocando coisas de progressão, livramento condicional, ela mostrando para vocês o preenchimento dessa calculadora do atestado de pena. Esse caso aqui que eu botei para vocês é bem basicão, é um cálculo só com uma pena. Deixa eu tentar botar só uma simulação para vocês, mais uma, tá? Teve uma outra condenação, fala, doutor, teve mais uma outra condenação, chegou uma nova condenação para ele de 7 anos, e olha só, doutora, 7 anos, mas ele foi por, deixa eu ver, foi por furto, olha que coisa doida, ele estava dentro do sistema prisional e furtaram a lancheira do coleguinha dentro do sistema prisional, tá? Um sexto. E aí, isso aqui aconteceu quando? Aconteceu no dia 16 de julho de 2018. Tá, tem um sexto, que é aqui coeficiente como incidente. Aqui mudaria algumas coisas, tá? Só aqui que é a parte da database, tá? Eu ia mudar para vocês, aqui fechado. Não dá para explicar isso para vocês agora, vai confundir demais. Mas aqui vai mudar a database não para mais de 20 de janeiro de 2014, que era essa data inicial aqui em cima, mas aqui de cima, mas vai mudar para essa data. Isso aqui não sei se a Mari vai explicar isso para vocês, mas com certeza na data da prática, na quarta, quinta-feira da semana que vem, eu mostro para vocês. Beleza, doutor, chegou outro crime aqui, total de 27 anos, uma pena unificada, que a gente faz bastante aqui, tá? A unificação é basicamente um somatório de todos os processos, de todas as condenações que ele tem dentro desse processo de execução. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês também o processo de execução, mas é basicamente um somatório, a unificação é basicamente um somatório das penas que a pessoa tem lá. E aí chega uma nova pena, tem que fazer um novo cálculo, e a novo cálculo sai dessa maneira, fala, vamos ver agora o rapaz que deveria sair em janeiro de 2022, aprontou lá, roubou a lancheira, furtou a lancheira do colega, roubou a lancheira do colega e está lá com 7 anos de condenação. Esse rapaz agora vai ter que cumprir mais pena, que a gente está falando ontem de pagar a pena de dívida, né? Como se fosse uma dívida isso aqui no popular, que encaixa bem legalzinho aqui na prática. Ó, então, aqui no caso ele iria para 22, mas agora vai ter que só progredir regime em novembro de 2025. Tá bom? Então teria uma alteração. Por isso que eu falei que eu estava falando para vocês que é uma data provável, janeiro de 2022, porque pode acontecer algumas outras coisas no curso, no transcurso do cumprimento da pena dele. Tá, isso aqui é só uma simulaçãozinha para vocês, já para vocês irem se familiarizando. Se quiser, eu posso botar isso aqui para vocês no grupo de WhatsApp, para vocês ficarem fuçando, se quiserem ficar brincando. Para quem for mais ansioso, pode deixar aí, vocês ficam brincando, fuçando com eles. Ó, vamos lá, então, o que a gente vai o próximo passo aqui? Deixa eu explicar um pouco para vocês aqui, que a gente está falando de regime de cumprimento da pena. Provavelmente a Mariana vai falar isso mais na quinta-feira, mas aqui é importante vocês entenderem. Não sei se vocês conhecem o Grupo Além das Grades, eu lembro que a gente deu uma aula para eles no sábado, faz umas 2 semanas, sobre progressão, regime de cumprimento da pena. Então, tô aqui, Miri, na hora que quiser. Tá, beleza. Tá bom. Ó, e aí, eu vou falar um pouco de regime de cumprimento da pena e depois acho que eu vou voltar para o processo de conhecimento. Eu acho que você pode explicar um pouquinho, só rapidinho, que eu acho que vão passar amanhã também, para você exaurir o tema, que aí eu acho que dá para entender, até porque eu vou falar de excesso de prazo, tudo, alguns procedimentos. Ainda que o pessoal da execução não trabalhe muito com isso, acho que para os seus estagiários também fica legal, tá legal. Vamos lá, regime de cumprimento de pena, tá? O pessoal estava falando para vocês. Eu não tenho uma tabelinha, não, lá também não tem uma tabelinha. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Tô no Word um pouquinho, mas eu consigo dar o zoom aqui, deixa eu ver. Ó, esse aqui tem o regime de cumprimento da pena, ele tem umas súmulas, mas eu vou só passar o básico só para vocês, depois provavelmente a Mariana vai aprofundar um pouco mais com vocês isso daqui. Mas lá para o artigo 33, 34 aqui do Código Penal, aqui mesmo, 33,
ele determina, ele especifica o regime inicial de cumprimento da pena, o regime das penas privativas de liberdade. Exatamente, vocês já devem ter uma noção, um pouquinho, uma coisa mais básica, eu tinha sempre falado na faculdade, da existência de 3 regimes de cumprimento da pena, o fechado, o semiaberto e o aberto. Isso aqui dá para fazer tranquilamente numa tabelinha, tá? Na tabelinha seria que no regime aberto, só de cima para baixo, o regime fechado seria necessário para todo mundo que tem uma pena superior, tá? Uma pena maior, vou botar aqui, pena maior que 8 anos. Tá? Uma pena maior que 8 anos, o regime dele seria fechado necessariamente. O semiaberto, que seria o outro regime intermediário, seria para a pessoa que está nesse meio termo, tá? O aberto, na verdade, é até 4 anos, incluindo 4 anos, tá? Então, a pessoa que tem 4 anos seria um regime inicial aberto, e a pessoa que está nesse limbo aqui, nesse plano intermediário, entre até 8 anos, tá? Até 8 anos, na verdade, maior que 4, e até 8 anos, tá? Até 8 anos, ficaria no regime semiaberto. Por isso que eu falo do 20 anos, o rapaz pegou 20 anos lá, que a gente estava analisando agora há pouco, se a gente já batia o olho, fala, cara, isso aqui são 20 anos, não tem como ser semiaberto, não tem como ser aberto, isso aqui é necessariamente fechado. Nesses outros casos aqui, ele, a princípio, essa aqui seria a regra geral, tá? E agora essa aqui seria a regra geral, e o caso que a gente analisou, ele se encaixa nessa regra geral. Ele tem 20 anos, se encaixou aqui, não tem como ser outro regime, semiaberto ou aberto. O que acontece? Mas, doutor, então, a pessoa que pega aqui de 4 até 8 anos, ela sempre vai ser semiaberto? Nem sempre. A gente tem possibilidades, acho que a gente tem a segunda regra aqui de regime, é que quando a pessoa for reincidente, escrevi tudo errado, reincidente, ela vai ser colocada no regime imediatamente mais gravoso, tá? Então, a pessoa pegou uma pena agora de 4 anos, mas se ela for reincidente, o juiz vai mandar ela para o semiaberto. É a mesma coisa no semiaberto, pegou 5 anos, mas for reincidente, o juiz vai mandar para o fechado. Essa, eu acho que é uma segunda regrinha de regime inicial de cumprimento da pena, é questão do regime inicial de cumprimento da pena, tá? Aquele negócio de unificação que está falando de execução penal é uma outra coisa, é outro momento, tá? A gente está agora voltando para, cronologicamente, no tempo, falando do processo de conhecimento. E aí uma terceira regrinha aqui seria de circunstâncias judiciais favoráveis. O que acontece? Quando o juiz vai determinar a pena para a pessoa, por exemplo, o crime de roubo, ela tem uma pena de roubo, uma pena base de 4 anos até 8, salvo engano, deixa eu ver aqui, contar, uns 5, 7, ó, 4 a 10, na verdade, tá? Ela tem uma pena de 4 até 10 anos, né? Essa aqui é a pena base dele, a pena base não, na verdade, é a pena que ele pode pegar. Acontece que quando a pessoa não pega a pena mínima de 4 anos, o juiz pode também, de acordo com essas circunstâncias judiciais que a gente estava falando, ele pode também colocar no regime mais gravoso, tá? Então, pegou 3 anos. Ah, mas é primário. Então, vai ser 4 anos, vai ser aberto, com certeza? Não, não necessariamente. Se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis para ele, ele pode ser colocado no regime mais gravoso. Tá? Então, são 3 regrinhas aqui, umas regrinhas mais básicas, mas também não foge muito disso, não. Tá? Basicamente isso daqui que a gente trabalha quando vai falar sobre regime inicial de cumprimento da pena, que também depois tem um paralelo também com a unificação, que é a parte da execução penal. A gente estava falando ontem sobre movimentações, tá? Aqui estão encerrando dosimetria, um pouquinho encerrando um pouco sobre regime de cumprimento da pena. Eu vou falar um pouco sobre procedimento, eu vou deixar para a Natália, tá lá. Mas, a Nath, realmente é só para dar uma pincelada mesmo. Até tu coloquei aqui uns pontinhos, se você quiser seguir Eu não a sei nem frente. o que você quer que eu fale, eu queria só entender qual que é o Deixa eu ver, ó. Calma aí, deixa eu só explicar para ele. A gente vai trabalhar agora um pouco no caminho do processo, tá? O que acontece no processo da pessoa até chegar no processo de execução penal, até surgir o processo de execução penal, para vocês terem uma noção. Vocês vão trabalhar um pouco com isso, vocês precisam entender isso, é o que a gente está falando ontem, esses dias todos. Execução penal não é simplesmente saber estudar execução penal. Fala, pô, eu entendo progressão, eu entendo desenvolvimento condicional, entendo tudo de execução penal, entendo resoluções, blá, blá, blá. É o suficiente?
Cara, não é. Você precisa entender também penal, processo penal e são, inclusive penal, algumas coisas de penal, processo penal são mais importantes que algumas coisas mais profundas de execução que vocês podem até olhar, estudar, eventualmente que é, quem quiser depois até posso indicar. Mas é muito importante estudar penal, processo penal pelo menos. Tá? Constitucional, acho que é uma coisa ali, princípios, a gente trabalha bastante quando a gente vai tentar entender o que está acontecendo no processo, princípios do direito constitucional, mas penal, processo penal é importante. Tá? Isso aqui, acho que principalmente agora nessa linha que a gente está querendo fazer, de execução penal mais aprofundada, onde a gente olha as coisas, é importante entender essa parte da simetria da pena, entender por que o juiz botou aquela pena mais alta, entender se o juiz podia aplicar aquela pena mais alta. A gente falou da questão das situações de rua, né? Dei um exemplo para vocês que o juiz aumentou a pena da pessoa. Aumentar a pena da pessoa significa deixar a pessoa mais tempo presa, tá? O juiz determinou que a pessoa ficasse mais tempo presa porque o cara estava na merda, porque estava em situação de rua. Ou seja, em vez do Estado acolher a pessoa no estado de bem-estar social, acolher a pessoa, o juiz, enquanto Estado, botou o cara mais tempo na prisão. Então, entender se isso é possível ou não, isso é direito penal, se não é tanto execução penal. É importante para vocês entenderem, está errado, alguém deveria ter recorrido, agora a gente tem que se manifestar. Isso é uma das coisas que, por isso, a importância de estudar direito penal, estudar princípios, estudar bem essas coisas, tá? Bom, também. E aí, uma coisa, por que eu vou precisar o básico do processo penal que eu... Aí, Nath, até para você entender o que eu precisava deles, o básico do processo penal que eu preciso que vocês entendam. A gente trabalha muito com preso também, não só preso definitivo, a gente também trabalha com preso provisório. Esse preso provisório, quem trabalha não é só o defensor da gente também, a gente está com a Nath também, existe uma competência concorrente, ou seja, existe uma atribuição tanto do núcleo de nosso NECSEP, dos defensores que estão no sistema prisional, atenderem esse preso, tentar buscar a liberdade desse preso provisório, assim como o defensor, que também está na vara de conhecimento, que está trabalhando naquele processo, ele também tem competência, também tem atribuição para fazer esse pedido de liberdade. Tá? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse processo de conhecimento também para a gente daqui, do sistema prisional, quando atender esse cara, também poder fazer esse pedido de liberdade, entender o que está acontecendo, entender aquelas coisas que eu estava mostrando para vocês, o processo que demorou muito para andar, o processo que demorou muito o oferecimento da denúncia. Aquele caso de ontem, por exemplo, que eu falei, pô, não ofereceram a denúncia. Eu reclamei com os juízes. Olha isso aqui, Lupo, que estava acontecendo, Nath. Caso que, acho que comentei até com você, um cara que foi preso em dezembro de 2019 e até agora não tinha nem oferecimento da denúncia. Eu estava conversando com o Thiago para ver o juiz, para ver a possibilidade de liberdade. Você falou, é verdade. Eu falei, né? Conversei com ele, na verdade, já tinha oferecido a denúncia, mas não aparecia no sistema porque a secretaria, a vara, o pessoal da secretaria do juiz, que trabalha com o juiz, esqueceu de juntar no processo. Simplesmente deixaram largado o processo. A gente está falando da desorganização do judiciário que mantém as pessoas muito presas. De novo, falando sobre organização. A importância da organização até para não manter as pessoas presas. Meninas, o Michel tá nessa vibe, vocês vão ouvir muito essas dicas de organização. Ele tá nessa fase de ser o segredo, mas realmente é. Mas se a secretaria fosse organizada, a secretaria não teria deixado passar esse processo batido. Inclusive, se a gente não tivesse visto aquela ideia que eu falei da busca ativa pelo preso, o cara estaria lá preso. E se a gente não entendesse esse processo, também a gente não entenderia por que o cara está preso. Esse processo está certo. Está preso por causa daquele processo. Bater o olho, entender que ele tem um erro crasso no processo, entender aquilo, entender isso, dar abertura, dar possibilidade para que a liberdade do cara seja efetivada, tá? Então, se a gente não tem conhecimento teórico também, a gente não consegue aplicar na prática. Se a pessoa não entende processo penal, nesse caso que eu estou conversando com vocês, a pessoa simplesmente vai deixar passar batido, tá? Então, conhecimento, no caso aqui para vocês, processo penal, é importante porque vai abrir possibilidades, vocês vão conseguir analisar o processo melhor e identificar liberdades que estão sendo tolhidas para as pessoas que a gente atende. Então, era... Só mais uma coisa. Só mais uma coisinha. Então, a gente vai trabalhar muito com o HC, pedido de liberdade, a gente precisa entender isso e precisa entender como está o processo de conhecimento. Então, aí a Nath, pegando o gancho, lá apresenta,
E você quer esse daqui, ó, fiz os bolsinhos, só do procedimento, como que funciona, se você quiser utilizar, essa coisa Vai mais rapidinha. explicando, então. Eu coloquei isso aqui, ó. Uma coisinha que também não é completa, mas só da parte da prisão em flagrante, até chegar na sentença, e depois eu ia falar da carta de guia, da guia de recolhimento, para o surgimento do processo de execução. Mas aí Tá. você pode Eu falar do vou processo falar um e depois eu pouquinho, complemento. eu vou falar um pouquinho mais ou menos do núcleo, né, e das nossas ideias aí até de ter esse contato, né, entre o núcleo criminal e o NECSEP. Bom, gente, Tá. já me apresentei, né, Michel, eu estava aqui de mera espectadora, mas o Michel acabou de me colocar aí para falar um pouquinho para vocês, apesar de ele não estar respeitando os meus sintomas de Covid, mas vamos lá. Bom, eu assumi a chefia do núcleo criminal e sou lotada, tô lotada lá e acumulo no NECSEP. Então, é bom porque a gente tem esse contato duplo, né, tanto do processo de conhecimento quanto da execução penal. Desde que eu comecei na defensoria, eu sempre tive essa experiência também com unidade prisional. E o que é legal, e isso é uma coisa que eu tenho percebido lá no núcleo, os defensores, primeiro, que não têm o hábito de fazer pedido de revogação de prisão no momento da resposta à acusação. Só quando vem algum atendimento, algum familiar que pede, né? Porque o que acontece? A gente tem os defensores que fazem a custódia e não tem uma atribuição específica, e ainda que tenha, ainda que façam esse pedido, né? O juiz deixa o preso, decreta a prisão preventiva na audiência de custódia. Por mais que o defensor que fez a custódia seja diligente, ele vai fazer o pedido, ele vai fazer um HC, mas ainda não tem nenhuma denúncia, não tem nada. O ideal é fazer o acompanhamento do processo, e isso é impossível para o defensor que faz só a custódia e a atribuição dele acaba ali. Quando chega na mão do defensor natural, da vara, o processo já está para a resposta à acusação. Né? Então, nesse momento, às vezes já passa batido, né? Então, por exemplo, esse exemplo do Michel, já houve aí um tempão e ia ficar esperando eternamente para a resposta à acusação, não tem nem a oportunidade, né, de perceber isso. Então, aí esses furos são muito mais fáceis de identificar na execução penal, quando a gente observa, porque aí a gente estuda o preso, né, não só o processo dele de execução, mas tudo que ele está, né, por todos os motivos pelos quais ele está preso. Então, chega o processo, né, para a resposta à acusação. A gente percebe que não é sempre, né, que os defensores fazem essa resposta. Então, eu tenho até conversado com os estagiários lá do núcleo, que vocês vão ter contato também. É até bom a gente colocar todo mundo em contato, até para trabalhar melhor esses pedidos de revogação de prisão. Porque com o processo fica um pedido melhor instruído. Né? Então, uma coisa que eu acho que já é muito difícil, principalmente na capital, né? A gente conseguir liberdade, a gente conseguir que alguém leia as nossas petições já é um milagre. Se a gente não lê o motivo pelo qual, se a gente fizer um padrão, um modelo, vai ser mais difícil ainda. A gente só está fingindo que a gente está fazendo alguma coisa. Né? Então, pelo menos, pegar o processo, e aí, né, a questão do processo de conhecimento, que como o processo não é digital, vocês não vão ter tanto contato, mas aí a gente pode disponibilizar um canal de comunicação entre vocês e os estagiários do núcleo criminal, até para vocês terem também esse acesso, né, ao processo de conhecimento. Então, dá uma olhada, o motivo pelo qual o juiz não deu a liberdade provisória, ler a decisão da custódia, verificar se foi uma decisão genérica, né, se foi baseado nos antecedentes, e aí olhar realmente se ele é reincidente, se ele tem antecedentes, se ele só tem processos em curso, que isso acontece muito, né, porque a verdade é que o juiz não vai parar para olhar a ficha de antecedentes do réu. Ele vai ver que o réu tem ali uns processos e vai falar, não, o réu responde a outros processos e cabe a gente olhar e verificar, olha, esse aqui de repente ele foi absolvido, aquele não. Tem várias formas pelo site do TJ, até pelo CIAP, né, a gente consegue fazer essa análise, mas vocês não vão ter acesso ao processo em si para verificar os motivos, as razões, certo? Então, esse contato é importante, tanto para fazer o pedido, já enviar, fazer um HC, quanto para entrar em contato e falar, olha, encaminhar para o defensor e fazer o pedido de tal processo, certo? Então, assim, não existe, né, a competência é concorrente, certo? Mas, assim, independente de quem for fazer, esse canal de comunicação eu acho super importante,
né? Geralmente, quando é uma coisa mais objetiva, que não tem muito o que perguntar sobre o processo, eu mesma, quando eu estou mexendo com os processos de execução, às vezes eu já faço, até porque vocês vão ver que tem muitos locais que não tem defensor, né, no interior. Então, eu já faço e mando o pedido para o juiz de conhecimento. Mas como a gente tem, e aí, né, eu disponibilizo e a gente cria esse canal de comunicação, a chance de ver o processo antes de fazer o pedido, eu acho que muitas vezes é válido, sabe? Para não entrar no automático, para não fazer, de repente, tem ali uma peculiaridade que você consegue ver e conseguir uma liberdade que em outros casos a gente não conseguiria. Ou até ver o perfil de juiz, de repente já impetrar um HC direto, fazer as duas coisas, despachar, que também às vezes, né, um caso muito teratológico, a gente consegue, né, ter esse contato pessoal com o juiz. Então, eu acho que isso é bacana da gente conseguir fazer e sempre focar nisso, olhar para o processo como um todo, né? O preso, o nome do preso, e você ir dissecando e vendo os motivos pelos quais ele está preso, e o que for de preso provisório, ir atrás no site do TJ, ver as informações que tem, mas também entrar em contato com o defensor natural para conseguir fazer esse pedido. Geralmente a gente faz lá no núcleo, né? O que a gente tem feito? Os pedidos. Quando dá resposta à acusação ou quando o preso tem um atendimento, né? Algum familiar do preso procura, a gente faz o pedido de revogação. As audiências, né? Quando são marcadas, e aí a partir da audiência, a gente só faz o pedido quando realmente for alguma coisa muito, muito escrachada, porque sempre a gente tem que pensar que o pedido vai para o MP, volta. Então, assim, se o preso também está ali com um monte de processo, até, sabe, geralmente assim, mas isso acompanhando de perto, né? Como vocês estão de longe, as orientações acabam mudando um pouquinho, mas lá no núcleo, o que a gente geralmente faz? Você olha uma ficha de um preso, o preso está com hoje a gente viu um preso lá condenado a, sei lá, mais de 60 anos. Eu nem faço pedido de revogação, eu já mando direto para ter logo uma audiência, para ter uma decisão quanto mais rápido, melhor, fazer essa unificação da pena e ele já ter uma pena definitiva. Né? Então, e até para fim de detração, né? Ele está preso provisório, ele já está computando o período de eventual condenação no futuro. Então, quando essa liberdade não é decisiva, geralmente a gente faz essa análise. Como vocês estão com os nomes dos presos só e com os processos, a análise vai ter que ser um pouco mais objetiva, né? No sentido de pedir ou não quando tem vários processos, né, de provisórios e aí também eventualmente tirar uma dúvida caso a caso com quem estiver auxiliando vocês. O que mais, Michel? Cadê o Michel, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, o que mais? Tá bom. Não, eu ia falar sobre o procedimento, para o pessoal conseguir visualizar, ver a movimentação, tentar entender o que está acontecendo, a parte, por que travou, o que tá faltando, onde que... Os presos perguntam muito, né? Falar, e aí, doutor, quando vai ter uma audiência, o que vai acontecer? Mas, relaxa, eu ia passar só aqui, ó, na verdade, um esbocinho do processo Onde de que você está conhecimentos até passando sair a isso? sentença e depois para falar do... Está espelhando? Cadê? Aqui. Ah, não tá espelhando, velho, verdade. Ah, mas esqueci de espelhar. Calma aí. Eu vou espelhar aqui. Eu tinha feito aqui só um roteirinho. Isso não é complexo, na verdade é só um beabá e ele também não pega todas as possibilidades. Eu botei só de algumas possibilidades, um roteiro aí da pessoa sendo presa em flagrante até o momento da sentença, ou o que pode acontecer nos procedimentos. Só para passar, só para o pessoal ter eu fazendo movimento com a setinha, ó. Vai daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Você entender o que acontece no processo criminal. Mas eu posso passar aqui também para eles. Quer falar? Ou Tá, não, fala, quer pode falar um falar. pouquinho do processo de conhecimento? Não, assim, na verdade, Vou com respeitar, ênfase, então. essas questões. Fala aí que você já tem o roteiro. Pronto.
Para você, quer falar? Posso falar? Acho que travou, Cadê? não sei se também travou. Como é que tinha travado aqui? Fala então, que aqui deu uma travada, depois eu só complemento o que você passar. Tá, Aqui, na beleza. verdade, é só um roteirinho bem básico. Se você quiser pegar um roteirinho explicado, como que começa o procedimento. Aqui, no caso, quando tem prisão em flagrante, né? Que não é a regra, mas não é a única forma do processo de conhecimento existir, iniciar. Então, o Deixa eu que eu falar, só um vejo, pouquinho. o que eu acho, assim, né, uma análise rápida e importante a gente verificar, né, de um processo. Então, a prisão em flagrante, que geralmente, né, inicia aí com a custódia, o inquérito policial chega nas mãos do juiz plantonista para custódia, que toma aí uma decisão se o juiz vai ficar, se o réu vai ficar preso preventivamente, se ele converte a prisão em preventiva ou se ele declara, se ele concede a liberdade provisória com alguma medida cautelar ou não. O que eu vejo na prática é que a maioria dos juízes acabam concedendo a liberdade provisória com medidas cautelares. Então, isso também é um problema, porque o processo entra no trâmite de réu solto, então vai demorar séculos para ser julgado, para ter audiência, e a pessoa está com algum tipo de restrição, né? Então, geralmente, até há casos de atendimentos, né, em que o preso às vezes quer fazer, vamos supor, recolhimento noturno, precisa fazer algum curso, alguma coisa, então aí a gente pede até a revogação dessas medidas cautelares diversas da prisão. Então, é importante a gente, né, ter essa análise primeiro para saber se o réu está respondendo aquele processo solto ou preso, né? Então, ele pode ter sido preso em flagrante, o processo pode começar com um pedido de temporária, que depois é convertida em prisão em flagrante, que tem previsão legal para se passar em audiência de custódia, tanto o pedido de temporária, que é convertido em prisão em flagrante, ou um pedido de prisão preventiva mesmo, por parte ou do MP ou da delegacia, do delegado, né? Então, esse pedido, quando da análise da prisão, há previsão. Eu já vi algumas audiências no interior, nesse sentido, eu confesso para vocês que eu não sei qual é a praxe daqui, mas, de qualquer forma, tem essa regra e dá para a gente impugnar caso não tenha tido, né, a audiência de custódia. A gente está com as audiências suspensas, eu imagino que o Michel ainda vai falar sobre isso, mas, de qualquer jeito, a gente está fazendo as defesas escritas, né, as manifestações escritas, para verificar a ilegalidade. E após isso, o MP tem os prazos, né, previstos, 15 dias, dependendo da lei de drogas, 30, renovável, né, por mais 30, se não tiver preso, para oferecimento da denúncia. Então, a gente precisa, né, são prazos que a gente sempre verifica para ver se não vai ter excesso de prazo, para pedir o relaxamento da prisão, ou então algum vício dentro do inquérito policial que também possa ensejar esse pedido de relaxamento da prisão. Falta de laudo traumatológico, falta de laudo preliminar de drogas, quantidade de drogas no laudo. Enfim, são alguns casos, né? Violência policial, quando é afirmada para o réu. Então, a gente faz o pedido de oficiar a corregedoria da polícia e o Ministério Público, mas também reitera esse pedido de relaxamento. E o excesso de prazo. Quando aí a denúncia é recebida, na maioria das vezes recebida, né, de aquele recebimento de praxe do juiz, aí abre o prazo para resposta à acusação ou defesa preliminar, se for no caso da lei de drogas. Geralmente a gente faz uma defesa preliminar de praxe, bem básica, sem entrar em mérito, né? O mérito geralmente a gente deixa para entrar na audiência de instrução, durante a instrução, julgamento. Então, a gente faz, e o importante é juntar o rol de testemunhas. Então, é até bom, assim, durante o atendimento, ou se tiver atendimento de algum familiar, se tiver algum processo nessa fase, né, ainda para ser oferecida a resposta à acusação, para ser apresentada a resposta à acusação, ver se tem algum rol de testemunhas de defesa. A gente tem, né, uma defesa padrão, que inclusive, né, apresenta a tese de que, como o réu é assistido pela Defensoria Pública, ele pode levar
uma testemunha de defesa quando da audiência de instrução, até porque a gente não teve contato prévio com ele, né? Dentro das unidades prisionais a gente até tem, mas é complicado a gente fazer essa triagem, né? A gente, como são vários defensores atuando, a gente não tem como ter essa oportunidade de entrar em contato com ele antes da audiência, a não ser, por exemplo, quando eu estava em Limoeiro antes, então eu fazia audiência de custódia, estava na vara criminal e no presídio, então eu conseguia ter contato com o réu o tempo todo, praticamente. Mas na maioria dos casos, a gente é praticamente inviável a gente juntar esse rol de testemunhas antes. Depois disso, e aí depende muito, né, do juiz, o juiz marca audiência de instrução, caso o réu sempre tem que ser ouvido por último, né? Então, se alguma das testemunhas faltam, testemunhas de acusação, a instrução é partida, né? E se resigna a audiência para ser sempre deixando o interrogatório do réu por último. Após isso, tem as alegações finais, então são feitas, em regra, oralmente, né, o que prevê o Código de Processo Penal, mas a depender do caso, né, pela complexidade, ou quando tem essas audiências, né, são quebradas, né, então há mais de uma audiência durante a instrução, são convertidos em memoriais escritos, né? O princípio da oralidade traz a vantagem de tudo ser feito na hora. Então, você tem aquele bate-pronto, né, em que as provas já estão na cabeça de todo mundo. Talvez seja muito mais fácil, porque o juiz está ali em contato com o réu, né, e já tem tudo na cabeça. Quando vai para o papel, é sempre mais um. Né? Por outro lado, a gente tem a chance, às vezes, de arguir teses, olhar melhor as nulidades do processo. Né? Então, o processo penal acaba sendo uma arma muito importante. Né? Às vezes, a gente foca muito no direito penal, nas teses e nas mesmo vencidas e tudo mais, e esquece do processo penal. Né? Então, análise de documentação, dos prazos, se teve realmente a resposta à acusação, se o réu foi intimado, né? Lembrando que se o réu não é intimado, citado, né, para apresentar a resposta à acusação, se ele não é citado, o processo tem que ser suspense o processo e o prazo prescricional, o 366, e inclusive eu já vi mais de um processo no núcleo que houve o pedido de citação por edital do réu e de citação por hora certa. Então, assim, citação por hora certa é um instituto do CPC, né? Tem previsão para ser estendido no CPP, mas é uma coisa que deve ser verificada, porque, imagina, o réu falam que ele está se escondendo, cita um parente, o processo vai correr a revelia, né, dele, ele não vai nem tomar ciência, muitas vezes, do processo. Então, como você disse que ele está se esquivando de receber uma intimação, né, nos casos de réu solto. E tem os casos em que, por exemplo, o juiz nem se liga e nem vai atrás para ver se o réu está preso por outro processo. Então, não localiza, suspende o processo, sabe? Então, isso é uma coisa que até bom vocês saberem. Por exemplo, vocês vão verificar, vão fazer análise de um processo, de um réu. E olham que tem um processo ali que está suspenso pelo 366. Suspendeu o processo, suspendeu a prescrição, é bom informar já o juiz, entendeu? Porque isso não vai trazer nenhum proveito para ele. Vou deixar lá o processo escondido, sabe? E vou fingir que não existe. Não, o processo está lá e está suspensa a prescrição, não tem o que fazer para ajudá-lo. Então, já é melhor informar o juiz que o réu está preso, e assim o processo vai correndo. Tudo que a gente tem que pensar é um processo correndo, que a gente tenha uma pena definitiva, para que ele possa, né, ter a unificação das penas e ter a progressão, ter todos não vou usar benefícios, mas, assim, é mais ou menos isso, né, todos os direitos dele dentro de uma execução penal, ou então ser absolvido no final, né, então, essa situação de provisório é uma situação muito complicada, e a gente tenta evitar ao máximo. Então, voltando, né, na audiência de instrução, então, geralmente, aí a gente faz a produção de provas, tudo é muito difícil na vida real a gente conseguir trazer provas de defesa no processo.
Geralmente a gente consegue uma testemunha ou outra que testemunha de conduta, mas que aí não adianta muito, mas assim, achar, né, rolar testemunhas visuais e que, de fato, tragam aí uma absolvição para o réu, é uma tarefa difícil, mas não impossível, e assim, caso a gente tenha ciência disso, mesmo que em outros processos, e a conduta sempre é conversar, falar, anotar, entrar em contato com o defensor da vara e informar essa situação, né? Porque a gente, quando tem contato com o réu, é naquele momento ali, ou de uma audiência, ou de um atendimento, que o réu tem para contar para a gente as coisas. Então, desde falar de uma doença, pedir uma transferência, outro dia mesmo, a gente não tem como saber, né? Estou sofrendo violência no processo tal. Então, por coincidência, tinham 2 audiências seguidas dele. Eu fiz o pedido de transferência, pedi para ele assinar e juntei no processo dele de execução. Então, se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas esse intercâmbio, né, a gente tem que pensar sempre num conjunto. O que já é difícil na defensoria, porque é tudo espalhado e a demanda é grande, mas a gente faz o que dá, porque mesmo fazendo isso e bem feito já é difícil, né? Se a gente não fizer e não olhar nada e passar batido, realmente as chances diminuem mais ainda. E, enfim, então tem audiência, as alegações finais, na maioria das vezes acabam sendo escritas mesmo, por essa dificuldade de logística, e aí a decisão judicial a questão da liberdade. Geralmente, o juiz não aprecia se você pede a liberdade na audiência de instrução. Então, quando vocês tiverem um contato, por exemplo, analisando ali no sistema, tá em alegações finais, tá aguardando, até pode ser feito pedido, sempre pode. Mas a tendência é que se analise junto da sentença, então, ou se tem algum motivo para pedir que recorra em liberdade, mas no fim das contas é complicado. O Michel, eu ouvi quando eu estava almoçando, que ele falou também do júri, né, do procedimento do júri. Na questão da pronúncia, a gente pede, teoricamente, a pronúncia, né, dali da primeira fase, acaba zerando o excesso de prazo, mas, a depender do caso, a gente faz o pedido de qualquer jeito, sabe? Antes ou depois da pronúncia, contando como se fosse um todo, o período inteiro, né? Tem alguns casos, inclusive, de Covid, que os juízes estão parados, então, assim, a gente começar a refazer os pedidos sempre, porque se as varas estão funcionando. E eles têm esse meio de fazer as audiências, então, por vídeo, alguns até pessoalmente, a Covid não pode ser mais um óbice a deixar a pessoa presa sem que sejam feitas audiências. Então, eu tenho feito até uns pedidos nesse sentido. Olha, já tem a previsão, já tem tudo isso, mas não está sendo feito e nem começaram a ser feitas as audiências em determinadas varas. Então, né, aí o excesso de prazo, alguma coisa tem que ser feita em relação a isso. Né? E na sentença, realmente o pedido, né, quando vem a decisão, a gente, em grau de recurso, não tem muito como pedir para o réu responder em liberdade em sede de apelação, porque aí até ser julgada a apelação ele já está, né, ele continua preso. Em alguns casos a gente consegue um HC, né, em casos assim, teratológicos, uma decisão recente que eu peguei alguns casos e consegui até por embargo de declaração, é quando em sentença, isso é importante vocês observarem, o juiz fixa o regime semiaberto, mas deixa o réu responder, e nega ao réu que responda ao recurso em liberdade, né? Isso até em sede de embargo de declaração já consegui modificar, porque isso acaba prejudicando o réu, né? Negando o direito ao recurso, na verdade, né? Então, porque se ele tem direito a um regime mais brando, e se ele não recorresse, ele já iria para o semiaberto. Então, você está negando o direito ao recurso, está dificultando, né? Tá negando a liberdade e ele pagando um preço justamente por recorrer. Então, esses casos, pelo menos eu já consegui em alguns, mas vocês vão vendo que, assim, infelizmente é uma loteria, assim, a gente não tem um padrão de decisões, ainda na execução é mais fácil, porque são menos juízes, né? Então a gente já vai se adaptando melhor às decisões de cada juiz.
Mas, no geral, em relação aos presos provisórios, a gente não tem muito como padronizar o comportamento de cada juiz. Só que, assim, é cada vez mais... Quando a gente vai chegando, né? Eu tô aqui há 3 meses, estava no interior, e eu digo que é bem mais trágica a sensação aqui, porque os juízes são mais antigos, são mais conservadores, então, assim, é tudo mais difícil, né? E é isso, gente. Deixa eu ver se o Michel, o que mais quer que eu fale? Não, tranquilo, Nath. Eu estava vendo o tempo também. Não sei se alguém quer que você fale alguma coisa específica. Estava pensando, de repente, a gente podia fazer uma pausa, 10 minutos, e aí eu voltava falando uma coisa mais pragmática, talvez para uma segunda parte, falar uma parte mais direta do que das fases do processo de conhecimento, sem adentrar também em tudo, mais direto, e aí falando da diferença, até chegar no finalzinho, e aí falando do processo de execução. Mas mais uma abertura do processo de execução, da guia de recolhimento, que é uma coisa que a gente vai ter, que eles vão enfrentar bastante, uma dor de cabeça da guia de recolhimento, e aí mostrar o seu para eles, o processo de execução mesmo, já no sistema, que eles vão trabalhar também no sistema, que é o último sistema que eu preciso mostrar para eles. Bom, deixa eu me despedir, então, gente. Foi um prazer. Então, Pode estejam voltar também, o nessa núcleo. parte, se quiser. Não, eu vou, mas aí você Pode complementa. descansar. Eu vou coloco o núcleo à disposição para que vocês precisarem, essas questões de carta de guia, de tudo que vocês entrar, né, olhar processo, enfim, o que vocês precisarem, o núcleo está à disposição ali para as varas da capital e mesmo, enfim, o que vocês precisarem aí de um help, a gente vai se ajudando, tá bom? Prazer, boa sorte, e vou continuar ouvindo, só de espectadora, tá, Jeff? Tá? Não, deixa eu só complementar. A gente eu estava falando para vocês logo nos primeiros dias sobre a divisão, que não vai ficar todos os estagiários trabalhando no núcleo, vai ficar um pessoal trabalhando diretamente com as defensoras nas atividades, outro pessoal vai estar com aquele, e tem outro grupo que também é do núcleo criminal, né? No caso aqui, o Gabriel vai fazer estágio voluntário, aí já vai direcionado diretamente com a defensora. Eu acho que a Mariana vai trabalhar, acho que com o Lucas também aqui no núcleo, mas os outros 5, que a gente está vendo, na verdade, até se ampliava para 6, vão trabalhar contra os defensores. Também já do núcleo criminal, já com atividade diretamente deles dentro do presídio, né? Então, aquelas coisas que a gente estava conversando ontem sobre o núcleo, que a gente trabalha de uma forma mais coletiva, entre outras coisas, a princípio, não seria uma atividade tão comum dos estagiários que fariam trabalho diretamente com o defensor. Ah, Seria não, uma sim, atividade mas o que eu mais... quis dizer assim, né? Como tem muita demanda da vara criminal, então, por exemplo, ajudar numa carta de guia, sabe, às vezes são demandas que você impetrar um HC, você vai demorar mais do que, de repente, ir lá numa secretaria, falar com uma chefe de secretaria e desenrolar, sabe? Então, nesse sentido, o que precisar das varas criminais, a gente vai mantendo contato para poder desenrolar Claro. mais Mas eu rápido. falo só da vinculação, né? Então, por exemplo, Assim, o Gabriel vai estar vinculado diretamente a você, o seu trabalho não vai estar vinculado comigo, não sou eu que ficar pedindo coisas para o Gabriel. Da Giovana vai ser aquela que vai ficar pedindo coisas para sim. Mas ela. eu digo Então, do núcleo, entendeu? Do núcleo criminal, na verdade. Que eles precisarem, aí claro. a gente disponibiliza aí um canal, tá bom? Tá. Não, isso aí é só falar. Então, a gente vai ter uma outra pessoa também que vai, na verdade, a gente já até também adiantando, acho que são cerca de 3 defensores e 5 estagiários que vão trabalhar diretamente com o defensor, com a atividade do defensor no estabelecimento prisional. Então, dentre esses 5, 6, até para fechar a conta, dá para ver pela conta matemática aqui, que não vai ter um estagiário para só um defensor. Então, vai ter um estagiário desses 5, 6, vai ter um estagiário que vai estar com mais de um defensor, provavelmente, e aí vai ter provavelmente uma outra pessoa também que vai trabalhar com a Natália, diretamente com ela, tá bom? Então, Gabriel já Provavelmente com a Mari, né? Comigo, com a Mari. A mesma pessoa comigo. Sim, a divisão a gente está dando uma olhada ainda como vai fazer, mas provavelmente sim, você e a Mari, mas a gente está fechando essa divisão ainda. Tá? É só para explicar que, enfim, tudo isso aqui só para dizer que vai ter... Então vou ficar com a doutora Natália, né? No caso, pelo que eu entendi. Gabriel, Sim. você já... Eita, já gostei, ó.
Certo, certo. Mas além da Gabriela, tem outra pessoa também, a gente vai ter outra pessoa que vai trabalhar com ela, mas tem outros defensores que vocês vão conhecer também, a Mariana também, que vai dar aula para vocês quinta na sexta, a Carol na segunda, a Joana na terça, então vocês vão conhecer outros defensores também com quem vocês vão trabalhar, tá? Tem uns que vocês vão trabalhar, que vocês não vão conhecer no curso de formação agora, mas depois no trabalho vocês conhecem. Então agora são 3h22 e a gente volta 3h35. 13 minutos, dá tempo para cochilar aí, Joana? Beleza, pessoal. Ó, gente. até mais. Então, eu vou... Só não sei se eu deixo o mesmo link aberto. Vou deixar aberto aqui, eu acho. Não, vou mandar outro link para vocês, tá bom? Até mais, então. Certo. Vou ficar Até aqui, mais. qualquer coisa, tá? Tá bom, então, até mais. Vou fechar Doutor. aqui. Cadê a doutora Natália? Meu Deus. Ô, Lupa, eu vou fechar a sala. Não tem como. Tá. Tchau. Doutora Natália, Eu? a senhora manda o link novo pra gente? Mando no grupo. Pode Tá deixar. bom. Beijo. Tchau. Beijo. Até já.